Vamos serenar os nossos pensamentos. Fechem os olhos, aqueles que se sentirem à vontade. Vamos nos acalmando, nos conectando com a espiritualidade, com os nossos mentores amigos, imaginando a figura de Jesus em nosso meio. Que o nosso mestre possa comandar o nosso estudo de hoje, e que possamos abrir os nossos corações e a nossa mente para receber mais uma lição preciosa através do Anderson. Que possamos estar preparados para internalizar aquilo que for possível e iniciarmos uma semana com muita paciência, amor e também, na medida do possível, praticando um pouco mais daquilo que aprendemos. Agradecemos pela semana que se passou, por essa semana que se inicia, que possamos, então, estar prontos para receber essas palavras. Que assim seja. Anderson, uma ótima noite. É contigo. Muito obrigado, Débora. Boa noite, meus queridos amigos. É uma alegria muito grande estar com vocês essa noite, para que possamos estudar junto a lição 144 do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, Em Meio de Lobos. Nós vamos passar, antes, vamos ler juntos essa lição, e depois nós vamos debatendo e tentando aprofundar um pouco, tentando compreender um pouco o que Emmanuel tenta trazer para nós nessa lição. Então ela começa assim: em meio de lobos. E aí uma mensagem de Jesus, que está lá em Lucas 10, 3. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Então Jesus trazendo de uma forma muito direta, falando: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E aí Emmanuel detalha um pouco para nós na interpretação sobre esse trecho de Jesus. Naturalmente, Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes, que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Guardem esses cordeiros fortes aqui. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre, indubitavelmente, e aqui nós estamos falando sem questionamento, sem nenhum questionamento, ele desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para o serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro do conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim a gleba de serviço onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais, entre os lobos famintos, através da exemplificação no bem incessante. Entretanto, há companheiros, ainda hoje, que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas, em atitude suplicante. Esquecem-se que Jesus afirmou peremptório, decidido, decisivamente: ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração,
É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando, ou seja, esquecendo, que o Senhor e os seus corajosos sucessores nele encontrarão a ressurreição e a eternidade, através da resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. O madeiro aqui nós estamos falando principalmente do sentido da cruz, os leões que devoravam à época, né, os primeiros, aqueles primeiros discípulos de Jesus, aqueles primeiros trabalhadores do Mestre. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Primeira vez que eu li essa mensagem, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco confuso. Aí eu fui relendo, pedindo ajuda para tentar compreender um pouquinho. E ela traz um contexto, quando a gente puxa o trechinho de Lucas, ele traz um contexto em que Jesus trouxe essa mensagem: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. O que estava acontecendo naquele momento com Jesus? Jesus estava já nos últimos dias dele na carne, e ele estava numa região de Judéia, e ele estava avançando e se preparando para ir para Jerusalém. Tem até uma passagem que é bastante conhecida, aonde João e Tiago, Jesus envia João e Tiago à frente, né, porque eles iam fazer uma viagem, e normalmente, naquela época não tinha como tem hoje, hotel, né, Airbnb. Na época, Jesus tinha que enviar uma caravana e preparar, né, essa viagem que ele e os discípulos estavam fazendo. E João e Tiago foram à frente numa aldeia samaritana, e na época existia uma disputa por questões religiosas mesmo entre os samaritanos e os judeus, e sabendo que Jesus e aquela caravana ia a Jerusalém, aquela aldeia de samaritanos não quis receber João e Tiago. E quando João e Tiago voltou, eles falaram para Jesus: Jesus, você quer que eu peça, né, que caia fogo do céu? E Jesus, naquele momento, ele inicia uma passagem que Jesus é muito firme em colocar para eles assim. Ele coloca: olha, vocês não sabeis que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E aí o trechinho ele continua. E aconteceu que, isso nós estamos falando lá em Lucas, e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse Senhor, seguir-te-ei para onde fores. E disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que eu vá primeiro enterrar o meu pai. E aí disse Jesus, aquela frase que é também bastante conhecida: deixar os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, se eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. E ele segue. Depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e envia-os da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde havia de ir.
e dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas poucos os obreiros. Rogais, pois, o Senhor da seara, que eu lhe enviarei obreiros para a sua seara. E aí Jesus diz essa frase que Emmanuel pede, coloca: ide, ei-vos que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, que é um tipo de mochila naquela época, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa que entrais, dizei primeiro, que a paz seja nesta casa. Então, o que era o contexto dessa passagem de Jesus? Era um momento, eram os momentos finais, eram os últimos dias em que Jesus, percebendo que os últimos momentos estavam por vir, percebendo aquele momento de aflição, de conflito, de dúvida, ele tentava preparar aquelas pessoas que estavam próximas a ele para as batalhas que elas passariam na jornada da vivência do Evangelho, da exemplificação do Evangelho, da disseminação do Evangelho através de suas ações. E ela tem um significado profundo aqui, porque Jesus estava preparando naquele momento aquelas pessoas que estavam próximas a eles. E consequentemente, ele prepara as nossas jornadas no nosso dia a dia, nos nossos desafios, nas nossas dificuldades. E Jesus estava enviando discípulos comuns. Ele estava falando àquele grupo que passou algum tempo com Jesus, mas que a partir daquele momento ia tomar uma jornada, iniciar uma jornada dura, pesada, uma missão. E Jesus estava provocando aqueles discípulos a fazer essa missão, a avançar nesse momento, que era um momento onde existia conflitos religiosos, onde a coisa estava inflamada naquele momento, e ele sabia das dificuldades que ele ia viver, e ele coloca de uma forma muito clara essa passagem trazendo a exemplificação de cordeiros e lobos. O que Jesus estava tentando trazer com essa comparação de cordeiros e lobos? O cordeiro, ele tem, naquela época, para aquele povo, um significado de algo limpo, puro, algo que traz essa pureza que Jesus estava trazendo. Mas Jesus não estava falando de cordeiros, como ele coloca ali, que ele jogaria no meio de lobos e, de certa forma, incentivaria, né, a morte desses cordeiros no meio de lobos. Jesus estava falando de cordeiros fortes. E o que são cordeiros fortes, que é o que Jesus puxa e nos lembra aqui? Nós estamos falando de pessoas que, embora mansas, elas não são covardes, elas enfrentam os desafios, elas se posicionam diante daquilo que não está correto, ela se coloca em situações que tem conflito, mas sabendo se posicionar de uma forma adequada, mas com mansidão. Eles são bons sem serem ingênuos. Então, trazendo a bondade, mas sem ser ingênuo com a condição, com a situação, com aquilo que está sendo vivido. E são firmes sem serem violentos. Aqui, talvez, a principal mensagem de Jesus está em como nós nos posicionamos, e ele estava trazendo para aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam próximas a eles, como ser firme, como ser manso, sem ser covarde, mas como ser firme sem ser violento. E por que esse cordeiro forte? Porque ele não é passivo, ele não aceita o mal, e ele não foge da luta. Eu tenho um colega de trabalho que sempre coloca assim: vamos ser duro com o problema e não com o mensageiro ou com a pessoa que está vivendo aquele problema. E esse cordeiro forte, ele é duro com o problema, ele não aceita, ele não
leva aquilo como sendo, é assim mesmo. Então, se um homem, por exemplo, agride uma mulher fisicamente, verbalmente, ou ser duro com aquele problema, mas sem ser agressivo ou violento com aquela pessoa que está cometendo aquela condição. Então, esse cordeiro, ele é um cordeiro que age com bondade, que mantém a firmeza moral, que não vai revidar aquela dificuldade com violência e vai tentar vencer pelo exemplo e pela transformação que só o amor traz. Quando Jesus fala em cordeiros fortes, ele fala nas características de pureza, de bondade, mas de firmeza para as dificuldades e para as maldades. E por que ele traz o exemplo dos lobos? O que remete os lobos? Os lobos, eles simbolizam o egoísmo, a ambição, a violência, a maldade, a incompreensão, os ataques morais. Normalmente os lobos, eles remetem a coisas traiçoeiras, violentas, aquele instinto mais animal. Mas dentro de cada um de nós, assim como dentro de cada um daqueles discípulos que estavam recebendo diretamente de Jesus naquele momento, esse ensinamento e essa provocação, nós temos momentos em que nós agimos como esse cordeiro forte, existem momentos em que nós agimos com orgulho, com egoísmo, com violência, com maldade. Então, que tenhamos também o cuidado de não imaginar que somos os cordeiros a todo momento, a toda hora, e que os outros são os lobos, são as dificuldades, são a violência, porque nós temos dentro de nós ainda um pouco de cordeiro e um pouco de lobo. E o que Jesus nos provoca aqui é fazer as transformações que nós precisamos fazer aonde nós estivermos, mas agindo de uma forma firme com os problemas, mas doce e bondosa com a situação, mesmo com as dificuldades dos nossos irmãos, em que aqui nós retratamos como lobos em algumas situações que também somos em diversas vezes. Jesus aqui, nesse trecho, ele coloca uma coisa que ele traz, que não basta, ele coloca um trechinho aqui, ó, que ele coloca que não basta levantar as mãos e suplicar para ser um trabalhador. Ele coloca essa advertência, né, em que muitos de nós, muitas vezes, queremos ser cristãos no conforto das nossas casas, no conforto dos ambientes em que nós frequentamos. Nós queremos, em algumas situações, ter fé, mas sem testemunhar essa fé. Queremos o ideal, ou aquilo que a gente acredita, sem sacrifício. Queremos um Cristo sem a cruz. Jesus nos provoca a não só suplicar, a não só desejar, mas partir para a ação. Quando ele nos coloca para que sejamos cordeiros fortes e que possamos ir em direção aos lobos, é para que possamos enfrentar as dificuldades da vida, seja ela qual for, seja uma doença, seja uma pessoa mais complexa, mais difícil, seja um problema no trabalho, no ambiente onde nós estamos estudando, aquelas pessoas que muitas vezes nos desequilibram ou mexem com aquilo que nós temos de dificuldade e de limitação. Então, a missão desse verdadeiro seguidor é não ir como lobo contra lobo, é não reagir com ódio, é não competir na agressividade, mas avançar na direção dos problemas,
na direção dos desafios que a vida muitas vezes deixa a oportunidade para que possamos enfrentar através de uma pessoa mais difícil, através de uma doença, através de uma dificuldade, através de uma limitação, para que possamos seguir na direção desses problemas, dessas dificuldades, como embaixadores da vida, como mensageiros da luz, buscando, como trabalhadores do bem, a transformação dentro de nós, em primeiro lugar, porque nós só conseguimos mudar a nós mesmos, e através da nossa mudança, através da lapidação dos lobos que existem dentro de nós, nós conseguimos avançar, irradiar, e através somente do nosso exemplo, não com as nossas palavras, nós conseguimos iluminar, nós conseguimos exemplificar e auxiliar também a transformação das pessoas que dividem e atravessam essa jornada da vida junto conosco. Tem alguns exemplos de embaixadores do Cristo que agiram como verdadeiros cordeiros fortes na jornada da vida. Quando a gente lembra na história, nós temos alguns que agiram literalmente como cordeiros fortes. Por exemplo, Mahatma Gandhi. Gandhi nasceu na Índia, ele foi um exemplo de cordeiro forte. Por quê? A história de Gandhi, Gandhi nasceu na Índia, estudou um tempo, na época a Índia era uma colônia inglesa, estudou, fez direito na Inglaterra, e depois voltou para a Índia para tentar libertar aquele povo do domínio inglês. E Gandhi fez isso sem medo das dificuldades, sem medo dos lobos. Imagina a época, nós estamos falando no final de 1800, 1870, 1880. Imagina um império britânico, a força do império contra uma região que hoje nós chamamos de Índia. O que Gandhi fez? Gandhi enfrentou as dificuldades, enfrentou o medo, foi preso por diversas vezes, e ele pregou, assim como Jesus nos coloca aqui, nos Cordeiros Fortes, ele enfrentou os lobos, mas com bondade, ele enfrentou com ferramentas de não violência. Ele, na história, ele foi preso diversas vezes, e muitas das vezes que ele foi preso porque ele enfrentou o Império Britânico, ou enfrentou as maldades que aquele povo estava sofrendo de outra forma. Por exemplo, na época era proibido, né, produzir tecidos, né, as roupas que as pessoas que viviam naquela região, e Gandhi, através de um equipamento manual, ele ensinou as pessoas, incentivou que eles produzissem a sua própria roupa. Teve uma outra coisa famosa na história de Gandhi, que foi a tal da Marcha do Sal. Era proibido produzir sal, porque tinha uma tributação do Império Britânico à época, e todo mundo precisa de sal para cozinhar, para poder conservar alimentos naquela época. E Gandhi incentivou que fosse produzido. Ele fez uma marcha de vários dias, e chegando na beira do mar, ele pegou e levantou, e com uma panela começou a incentivar a produção do sal. E ele pregava que ele queria sair daquele domínio do Império Britânico, mas sem violência, sem machucar ninguém. Ele usou a indisciplina civil, ele usou o exemplo, ele usou o jejum, ele acabou por diversas vezes, para poder atingir os objetivos dele, ele foi quase à morte por jejuns de vários dias. Jesus foi um outro desse exemplo, que agiu como um cordeiro forte, que usou e foi firme quando praticavam o mal, ou quando faziam coisas que não cuidava essencialmente das pessoas, como o momento em que ele pegou a mulher adúltera e agiu com firmeza, mas sem quebrar a regra. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. No momento em que ele curava aos sábados, em que ele cuidava efetivamente daquilo que tinha que ser feito, mas agindo de uma maneira
firme, forte com aquilo que precisava ser feito. Mas aí vocês vão me falar, Anderson, mas falar de Gandhi, falar de Jesus, falar de Francisco de Assis, por exemplo, que também é um exemplo de cordeiro forte, que movimentou e gerou contra maldades na época, contra sistemas organizados, mas que não traziam a essência do amor para a prática. São Chico Xavier, São Irmã Dulce, São Francisco de Assis, Jesus, Gandhi, são pessoas distantes. Aqui nós estamos falando desses personagens porque trazem o exemplo de uma forma de um cordeiro forte, muito forte, que traz exemplos para nossas vidas. Mas nós temos exemplos de cordeiros fortes próximos a nós. Um exemplo de um cordeiro forte muito próximo a nós foi, por exemplo, aqui em Bauru, o Sebastião Paiva. Todo mundo conhece a história do seu Paiva, e foi um discípulo de Jesus, um cordeiro forte, que mesmo nascendo numa família sem recursos, passou fome, passou frio, perdeu o pai logo no início da jornada dele, estudou pouco, né? Não foi, nos estudos ele foi, acho que até a segunda série do primeiro grau, mas o seu Paiva, ele enfrentou as dificuldades da vida, os medos, enfrentou pessoas que à época eram isoladas da sociedade, como pessoas portadores de HIV, e na época não existia, as pessoas não sabiam direito como lidar com essa condição, pessoas que estavam mentalmente abaladas e que muitas vezes naquela época eram isoladas em hospitais e abandonadas, e o seu Paiva, como um cordeiro forte, com amor, com carinho, com disciplina, com doação, ele construiu, salvou e cuidou de várias e várias famílias, várias e várias pessoas. Seu Paiva é um exemplo de um cordeiro forte que, agindo com o coração, pelo exemplo de Jesus, trouxe a cada um de nós esse exemplo de que é possível fazer mais. O convite de Jesus, trazido por Emmanuel, é provocar em cada um de nós, para que não fiquemos apenas na teoria, apenas na súplica das orações, e nada contra, as orações são super importantes para o equilíbrio da nossa mente, do nosso corpo e da nossa condição, mas para que não fiquemos apenas nessa situação teórica ou de súplica ao nosso Criador, mas que possamos ir ao campo de trabalho, seja onde for, seja onde nós estamos, seja no trabalho, seja onde estudamos, seja nas nossas atividades, na nossa família, que muitas vezes nós somos muito bons, né, e tentamos fazer o bem fora, mas dentro da nossa casa, onde nós temos que primeiro fazer o maior esforço para que possamos realmente nos transformar e ajudar na transformação e auxiliar aquelas pessoas que foram confiadas a nós dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e que peguemos exemplos como o do seu Paiva, que dedicou a vida ao próximo, que dedicou a vida a ser o exemplo de um cordeiro forte, ao exemplo do bem, da bondade, da doação e do amor. Que sejamos duros com os problemas e não com as pessoas, e que possamos vivenciar. Essa é a provocação desse texto. Que sejamos realmente esse cordeiro forte que vivencia e coloca em prática no nosso dia a dia esse exemplo de Jesus, vivido por vários e vários que eu citei hoje, mas por pessoas que estão mais próximas de nós também, como o caso de seu Paiva, que viveu o Evangelho na prática e o acolheu e cuidou de várias e várias pessoas. Que esse exemplo do Mestre Jesus possa iluminar as nossas consciências, mas principalmente as nossas ações,
as nossas vivências no dia a dia, porque transformando aquilo que está dentro de nós, os lobos que muitas vezes vivemos, nós transformamos o nosso entorno. E para encerrar, aproveitando a história do lobo, me veio à cabeça agora a história do lobo de Gúbio, que é uma historinha também bastante conhecida, de Francisco de Assis, que lá já também muito próximo, assim como Jesus, já no final da jornada dele aqui na Terra, existia numa vila, em Gúbio, uma cidadezinha, um lobo, era um lobo que estava amedrontando aquele vilarejo, e as pessoas estavam com medo do lobo, porque o lobo acabava devorando crianças, comendo animais que eles usavam na alimentação. Estava uma situação bem difícil naquela cidade, e quando Francisco, voltando na jornada de volta dele, passou por aquela cidade, ele foi chamado, ele já tinha um certo conhecimento sobre Francisco de Assis, e pediram ajuda de Francisco de Assis. E o que Francisco de Assis fez? Ele, conversando com os moradores daquele vilarejo, ele falou: olha, eu vou encontrar o lobo para ver o que está acontecendo. E Francisco de Assis vai ao encontro, assim como essa passagem, Francisco de Assis vai ao encontro desse lobo, e ao se aproximar do lobo, o que ele encontra? Ele encontra uma fera muito magra, abatida, e conta num dos livros que fala da história de Francisco de Assis, de Miramês, conta que aquele lobo, por ter ficado doente, ele foi abandonado daquela comunidade em que ele estava vivendo. Então, aquele lobo era um lobo que, por estar doente e não ter mais condições de acompanhar o grupo onde ele estava, ele ficou para trás. E ele já não estava dando conta de se alimentar sozinho. Ele estava desesperado, porque ele, vendo o corpo enfraquecido, o animal, no instinto, avançou no vilarejo para tentar sobreviver. E Francisco se aproximou daquele lobo, tentou acalmar aquele lobo, e conta a história de maneira resumida que Francisco de Assis prometeu para aquele lobo que, se ele não ameaçasse mais aquele vilarejo, ele seria alimentado por aquelas pessoas e não passaria mais fome, e seria acolhido por aquele grupo. E conta nessa história, nesse livro de Miramês, que conta a história de Francisco de Assis, que Francisco de Assis se aproximou do lobo, acariciou o lobo e desceu com o lobo no vilarejo. E as pessoas todas amedrontadas, porque afinal era uma fera que estava ali comendo os animais, ameaçando as crianças. Francisco desce eu imaginava que Francisco de Assis, que também não era uma pessoa muito grande, muito forte fisicamente, tivesse sido devorado por aquele lobo, mas Francisco desce com aquele lobo e vai até o vilarejo e passa de casa em casa, fazendo esse combinado com as pessoas, de que elas cuidariam e alimentariam aquele lobo, e aquele lobo nunca mais ameaçaria aquele vilarejo. E conta essa história que as pessoas passaram a deixar comida na frente da casa, então aquele lobo vinha durante a noite, se alimentava, mas que pouco a pouco ele foi se aproximando do vilarejo, as pessoas foram perdendo medo daquele lobo, que virou mais quase que um cachorro domesticado, e que aquele lobo passou o resto dos seus dias se alimentando daquele vilarejo, se aproximando daquelas pessoas, e que lá no final da vida, quando ele não tinha mais condições de voltar para a floresta durante o dia, aquelas pessoas acabaram fazendo um cercado, e aquele lobo passou as últimas horas, os últimos momentos da vida junto daquela comunidade. E é um exemplo, trazendo o lobo, de que é possível, sim, sem agir, porque imagina uma condição que é natural nossa, quando nós somos ameaçados, quando nós somos confrontados, é ir lá e tentar destruir aquilo, tentar aniquilar, tentar eliminar aquela ameaça. Que possamos tentar agir como Francisco de Assis, em compreender aquela situação e aproximar os seres da criação numa única jornada. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe nessa noite. E para encerrar, vamos serenando os nossos corações, pedindo ao nosso Mestre Jesus, aos Espíritos protetores,
a todos aqueles amigos dessa jornada, pedindo paz, proteção, apoio, para que possamos trabalhar dentro de cada um de nós as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, para que possamos cuidar dos medos que ainda sentimos, das imperfeições que muitas vezes afloram nas nossas práticas e no nosso dia a dia, através de exemplos negativos, de ações das quais muitas vezes nos arrependemos, que possamos seguir o exemplo do Mestre Jesus, o exemplo de vários dos nossos emissários de luz, que agiram efetivamente como cordeiros fortes, que também erraram, mas que muito mais acertaram e que muito mais esforço, disciplina e dedicação à sua melhora e à melhora de todas aquelas pessoas que dividiram a jornada com elas. Que possamos, nesse momento, lembrar dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos companheiros de vida, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos vizinhos, de todas aquelas pessoas que dividem a vida, que dividem essa jornada da vida conosco. Que possamos lembrar daquela pessoa que enfrenta nesse momento desafios pesados, dores, uma doença, que muitas vezes nos ajuda a relembrar e a despertar em nós aquilo que precisamos atravessar, mas que dói, que gera medo, que gera insegurança, que muitas vezes nos traz a revolta, a incompreensão. Que o nosso Mestre Jesus, que os emissários do nosso Mestre Jesus possam abraçar, possam acolher, possam iluminar essas pessoas que nesse momento passam por essas dificuldades. Lembremos também dos momentos de tensão que o nosso mundo vive, com guerras, com fome, com vários exemplos de dificuldade, que os nossos irmãos envolvidos nessas guerras possam receber o nosso carinho, as nossas energias, possam ser acolhidos, cuidados, acalmados, suportados, para que possam enfrentar, como cordeiros fortes, essas lutas e essas batalhas que muitas das vezes são fruto da nossa incompreensão, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Que os emissários da luz possam abraçar, suportar e apoiar esses nossos irmãos. Aqueles irmãos que nesta noite não têm um pedaço de pão, não têm o alimento para suportar o seu corpo, que muitas vezes não terão o alimento para os seus filhos e verão os seus filhos na dificuldade de atravessar a noite sem se alimentar, ou com frio, ou com medo. Que possamos enviar as nossas energias, o nosso cuidado a esses irmãos. Mas ajuda-nos, Mestre, para que além das nossas vibrações, além das nossas energias, possamos
ser o seu instrumento de transformação e de suporte. Ajuda-nos a sair da inércia que muitas vezes vivemos no conforto dos nossos lares, no conforto das nossas fortalezas, das nossas condições, e que sejamos enviados como cordeiros fortes, como mensageiros do amor do Mestre, no apoio efetivo a cada uma das pessoas que estão passando por dificuldade, que sofrem e que precisam de apoio. Ajuda-nos, Mestre Jesus, a seguir essa jornada, seguindo o seu exemplo, agindo efetivamente na melhora das nossas condições, na melhora das condições dos nossos semelhantes e dos nossos irmãos que dividem a jornada conosco. Nos ilumine, nos abençoe e que possamos ter uma semana iluminada, que possamos ao longo dessa semana lembrar desse momento e dessa mensagem do Mestre Jesus sobre cordeiros fortes e que possamos exemplificar na prática, no nosso dia a dia, nas experiências, nas nossas passagens ao longo dessa semana. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos, por esse encontro dessa noite. Que assim seja.